Bom dia, boa tarde, boa noite. Confesso que eu estava com medo de acordar sem voz. E realmente eu estava rouca, mas já resolvi esse problema. Estou aqui ao vivo com vocês. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Já vi que nossa convidada está online. Já vou convidar ela para entrar aqui ao vivo com a gente. Primeiramente, feliz Dia da Mulher para todas as mulheres. Eu sei que ainda não é dia 8 de março no Brasil. Agora são 10 horas da manhã do dia 8 de março aqui em Adelaide. E eu quero dar as boas-vindas para todos vocês que estão online hoje. Nossa convidada é a Juliana, que mora em Gold Coast e trabalha na maior agência de recrutamento do mundo. Oi, Bru, bom dia, boa noite, Brasil Way. Oi, Lucas, ó, meu aluno da mentoria já está online, consumindo todo o conteúdo possível. Me digam onde vocês estão, cidade, país, de onde vocês estão me assistindo. Se você não conseguir ficar essa live inteira, ela vai ficar gravada, tá? Eu faço o upload aqui no Instagram e também no YouTube, para vocês reassistirem quantas vezes quiser, tá bom? Tomar uma aguinha. Tati tá em Dublin. Carmela está em Floripa. Avatar, Belo Horizonte. Lucas tá em Petrópolis, Rio de Janeiro hoje. Sejam todos bem-vindos. Recife, Aline. São Paulo, Gisele. Então, vou chamar nossa convidada pra gente começar. Ah, importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da live, seja uma pergunta para mim ou para Ju, vocês conseguem ao lado aqui do campo de comentário, no ponto de interrogação, enviar as perguntas de vocês, tá bom? Se enviar no chat, a pergunta se perde e eu não vou conseguir achar aqui o comentário de vocês, tá bom? Então, sempre importante dizer ao lado do comentário tem um ponto de interrogação para vocês enviarem pergunta. Olha, Pablo está no Uruguai. Kiara, Belo Horizonte. Eu vi que tem uma pessoa no Japão. Deixa eu ver. Lucas está no Japão. Nossa, tem muita gente. Muito brasileiro vindo do Japão para a Austrália. Vamos lá. Vamos convidar a Ju. Oi, Olá, bom dia. tudo bom? Tudo bem? Como você tá? Tudo bem, você me escuta bem? Sim, estou escutando e ouvindo bem. Que bom. Feliz Dia da Ju, Mulher! feliz Dia da Mulher, seja bem-vinda à live. Ana. Conversamos já tanto, mas nunca fizemos uma live juntas. Pois é, primeira vez. Ju, vamos começar se apresentando para a galera te conhecer. Quem é a Juliana? Quantos anos tem? Onde mora? E o que trabalha atualmente? Para daí a gente voltar lá para trás e contar toda a sua trajetória até hoje. Perfeito. Então, meu nome é Juliana, mais conhecida como Ju. Eu moro na Austrália desde 2016. Então, cheguei aqui em julho de 2016, já há quase 7 anos. Sou de Porto Alegre, então sou gaúcha, lá pertinho de ti. Não moro já no Brasil faz um tempo, então eu já mesclei o meu sotaque com muitas nacionalidades e diferentes lugares, então eu já não tenho tanto esse sotaque gaúcho, mas quando eu vou para o Brasil eu volto a gaúcha. Mas é isso, eu tô aqui já há 7 anos, já morei em outros lugares, então eu já morei na Europa, né? Saí do Brasil eu tinha 21 anos. E então já faz bastante tempo que eu não tô no Brasil, mas vou muito e continuo lá por outros motivos. Isso. E você disse que você saiu do Brasil com 21 anos. Quantos anos você tem hoje? Só para a gente ter um parâmetro. 32. 32, certo. E você morou em outras cidades da Austrália ou foi direto para Gold? Morei. Então,
Então, eu cheguei em Sydney, morei em Sydney 5 anos. Amo Sydney, sou apaixonada por Sydney, mas é uma cidade que, a longo tempo, assim, né, long term, que a gente chama, é um pouco difícil de estabilizar a vida lá, né? Tudo é muito caro, as coisas são mais difíceis. Então, eu resolvi ir para Adelaide. Então, eu morei 1 ano e meio em Adelaide. Mas eu não aguentei o frio. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu não aguentei o frio. Eu falei, isso não é pra mim, não consigo. Por mais que não seja muito frio, o inverno dura muito tempo, né? E eu Uhum. sou muito do verão, eu amo praia. Então eu falei, não, eu acho que Gold é o lugar certo. E aí tô aqui, acho que faz 6 meses que eu vim pra cá. Então, ano passado eu ainda tava morando em Adelaide. Uhum. E aconteceu um movimento muito grande, né, de pessoas, não só os brasileiros ou de outras nacionalidades, até os próprios australianos, né, de mudar dos grandes centros para Queensland. Total. Por isso que tá impossível de conseguir emprego aqui, né? Emprego, desculpa, acomodação. Uhum. Porque todo mundo quis vir para cá, então realmente um lugar que antigamente era super fácil de alugar, de pagar barato, hoje em dia já não é mais essa realidade. Isso muito por conta dessa migração interna, né, das pessoas. E muito também por a questão do trabalho remoto. Eu acho que depois a gente pode entrar nisso, mas muitas pessoas trabalham para empresas que estão em Sydney, em Melbourne e moram aqui. Então isso faz com que a demanda aqui aumente bastante. Uhum. Ju, voltando para sua história lá no início, né, quando você tinha 21 anos, por que que você decidiu sair do Brasil? Qual era assim o seu desejo? Quem era a Ju lá atrás? O que que ela pensava quando ela decidiu ir para a Europa? Então, eu sou de uma família muito nova de imigrantes no Brasil. Então, a minha bisavó, ela era portuguesa e eu sempre vivi com essa questão de outra nacionalidade dentro de casa. Então, a gente sempre teve o sotaque português em casa, teve, né, a cultura. Então, eu nasci nessa mistura de cultura, tanto portuguesa e brasileira. E isso sempre me despertou muita curiosidade, né? Do tipo, como é que é isso? Como é que é outro país? Eu também tinha um primo que morava na Inglaterra, então ele sempre, nessa época, não existia nenhuma mídia social, então ele mandava fotos por correio, né? Então, quando a gente recebia as fotos dele, era super legal, todo mundo, nossa, olha que lindo e tal. Então, dentro mesmo da minha família, eu fui tirando essa vontade de conhecer outro país. A princípio era só conhecer mesmo. Sempre achei que eu iria morar, estabelecer minha vida e ter família no Brasil. E aí, começando a minha faculdade, eu comecei lá no Brasil, eu comecei a ter experiências com pessoas que estavam indo fazer intercâmbio lá. E tinham portugueses, espanhóis, de diferentes partes da Europa. E eu comecei a fazer um projeto com essas pessoas e também trabalhar dentro da universidade. E surgiu a oportunidade de ir para a Espanha por parte desse projeto. E aí eu fui para a Espanha. Então, quando eu cheguei lá, assim, eu lembro que foi muito louco, porque eu lembro que eu cheguei, a primeira coisa que me trouxe muito conforto foi a segurança. Eu sei que isso é uma coisa que você fala bastante, para mim também é primordial. Eu acho que é o motivo maior que me faz pagar os preços, né? A gente paga muito preço por morar fora e esse é o maior preço que eu estou disposta a pagar, que é a segurança que a gente tem e que eu me sentia segura lá. Então eu pensava, nossa, é muito bom aqui. Tipo assim, você pode sair a hora que você quiser, como mulher, muito mais, né? Porque a gente se sente ainda mais insegura no Brasil, de certa forma. Então isso era uma coisa que me trazia muito curiosidade. Então eu saí do Brasil por curiosidade, basicamente, não por imigrar ou por não, foi basicamente para saber o que existia além, né, daquilo que a gente vive. Uhum. E aí, quando que deu aquele clique de vou para outro país ou vou para a Austrália? Como que surgiu a Austrália nesse meio do caminho? Então, foi um processo bem diferente da maioria das pessoas. Que a maioria das pessoas que hoje a gente conversa, eles têm o sonho de vir para a Austrália, né? Eu nunca tive o sonho de vir para a Austrália, nunca.
A Austrália, para mim, era uma coisa assim... Nossa, eu só sabia da barreira de corais. Era tudo que eu sabia, porque eu sempre gostei de mergulho. Então, era tudo que eu sabia da Austrália. E eu voltei... Então, depois de um ano, morei na Espanha, depois eu fui para Inglaterra. E depois eu voltei para o Brasil para acabar a minha faculdade. Quando eu acabei, eu falei, bom, então agora é o segundo plano que eu faço. Eu volto para a Europa ou eu vou para outro país. Depois que eu voltei para o Brasil, eu realmente não consegui me adaptar. Eu tive um episódio ali de insegurança de novo nos meus primeiros meses. Então eu falei, isso realmente não é aqui que eu consigo morar. Em Porto Alegre, principalmente nessa época, estava tudo muito, muito perigoso. Hoje em dia tá, graças a Deus, melhor, mas nessa época que eu estava lá, estava muito perigoso. Então eu falei, onde eu vou, né? A Europa, nesse momento, estava passando por uma crise econômica muito dura. Então, quando eu saí de lá já, eu sabia que as pessoas que eram meus colegas de universidade estavam tendo dificuldade em se colocar no mercado de trabalho. E eu pensava, eu não quero ir para um país para fazer intercâmbio. Isso eu já fiz, né? Intercâmbio eu fiz na Europa. Eu quero realmente agora começar um processo migratório. Mas também não muito certa de que eu iria gostar do país. Então, eu queria testar, né? E aí eu literalmente abri o mapa e falei quais são os países que eu posso morar, estudar e trabalhar. E aí apareceu a Austrália, o Canadá e a Nova Zelândia. Fim, né? A Europa eu poderia ir para lá, eu poderia trabalhar, por exemplo, trabalhar na Alemanha, mas meu inglês ainda era muito pouco, né? Eu só falava espanhol e português, então eu falei, eu acho que eu vou sofrer demais. Acabei vindo para a Austrália, mas enfim. Aí resolvi, olhei as opções, falei, Canadá é muito frio, não quero. Nova Zelândia é muito pequeno, não quero. Austrália, foi assim que eu escolhi a Austrália. Por eliminação. Por eliminação, literalmente, não. Eu poderia aqui inventar uma história super romântica e bonita, mas não foi. E aí, depois que eu realmente decidi a Austrália, aí eu comecei a lembrar de alguns colegas meus de escola que também moravam aqui. Aí eu comecei a criar uma conexão, perguntar para eles como é que tava aqui, todo mundo super feliz, não, porque é o melhor lugar, qualidade de vida. Aí realmente começou a se tornar um sonho, mas a escolha de fato do país foi por eliminação. Certo. E você diz, né, sobre o seu nível de inglês, que você tinha morado na Europa, aprendeu espanhol, né? E aí não tinha o inglês ainda, não se sentia segura em relação ao inglês, ou não sei se você já tinha estudado antes. Como foi chegar na Austrália e qual era o seu nível de inglês quando você chegou? Sim, então eu cheguei aqui com um nível intermediário, segundo a escola, mas eu achava que eu tinha um básico, assim, porque eu morei em Londres, então depois da Espanha eu fui para Inglaterra e lá eu tive aula, né? Eu fiz algumas aulas e tal. Só que não é a mesma coisa, porque na Inglaterra, em Londres especificamente, você não tem a abertura que você tem aqui na Austrália em relação a falar com pessoas, né? Então eles nunca vão abrir tempo para você para poder falar, todo quebrado, tentando se expressar. Aqui na Austrália, sim, as pessoas têm mais paciência com isso, né? Então, eu senti nesse momento que eu só podia aplicar realmente bem poucas coisas. E também não tinha com quem falar. Então, era assim, eu tinha um listening muito bom, porque eu estudei muito, mas na prática, nada. Então, eu cheguei assim, com inglês, eu entendia as coisas. Muitas vezes eu traduzia para as pessoas que estavam comigo, mas eu não conseguia falar. Eu tinha uma trava muito grande com o speaking nessa época. E quando você chegou, né, como é que você procurou emprego? No que você trabalhou? Como que foi se virar nesse início, né? Não sei se foram primeiros anos, primeiros meses ou no primeiro ano. Sim. Eu tive muita sorte, eu acredito, em relação a isso, porque eu cheguei no segundo dia, eu já imprimi meu currículo, né? Hoje em dia me dá até dor no coração de chamar aquilo de currículo, mas enfim, um currículo.
E fui porta a porta. Então, eu estudava de manhã, saí da escola, imprimi, fui na Officeworks, imprimi e saí entregando, assim. Depois, isso é uma coisa muito engraçada de ser dito, depois eu cheguei em casa e eu vi que o meu número de celular que eu botei no meu currículo estava errado. Então, isso é uma coisa que eu aprendi vivendo. Porque eu saí, eu entreguei, não sei. Eu entreguei, eu acho que uns 20 currículos em restaurante, porque eu sempre quis trabalhar em hospitality, porque eu achei que era a maneira mais fácil de aprender o inglês. E aí eu cheguei em casa, eu olhei aquilo, eu falei, gente. Aí no outro dia eu fui lá todos os lugares de novo e aí entreguei o número certo. Olha Então, né? só. Isso eu aprendi, é o que eu falo muito para os meus clientes, né? Cuidado com as informações que você bota no currículo. Uhum. Pois é, mas aí comecei assim, tá? E nada aconteceu no primeiro, no segundo dia, no terceiro dia, eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar. Aí, a gente tem uma comunidade brasileira, eu acredito, muito boa aqui na Austrália, né? Então, eu sempre seguia esses grupos de Facebook. E aí, tinha uma pessoa que postou lá que tava buscando por uma garçonete. Uhum. Aí eu falei, é isso que eu quero. E aí, fui lá e mandei mensagem e fiz um trial. Só que assim, eu não tinha inglês, né? E aí, então, ela me botou para pedir order. E aí, assim, eu não entendi o que as pessoas falavam. Sim. E foi basicamente em 2 horas. Ah, você pode vir daqui a 2 horas? Eu falei, tá. Eu abri o menu e comecei a tentar decifrar e não ia. Falei, eu vou tentar. Cheguei lá, ela falou, olha, gostei muito da sua atitude, achei que você tá sempre sorrindo, tudo ótimo, mas você precisa estudar inglês, você precisa entender o que eles falam. Então, a pessoa me deu essa oportunidade de aprender primeiro o menu. Então, na primeira semana, eu só entregava comida. Depois, eu realmente comecei a pedir, né? Tirar as ordens. E aí, eu fiquei lá 4 meses. Então, do meu primeiro emprego, na minha segunda semana na Austrália, eu já tive um emprego por 4 meses, 6 vezes por semana. Né, super legal, assim, super estável, né? Pro primeiro emprego aqui. Foi assim, Sim. meu vida. Olha só. E aí, depois desses 4 meses, o que aconteceu? Então, aí eu comecei a ficar um pouco cansada, porque o meu processo aqui era de entender se eu iria me adaptar ao país e aí me colocar profissionalmente. Porque no Brasil eu já tinha uma carreira legal, eu já tinha iniciado uma carreira legal. Então eu queria realmente, sabe, entrar no mercado aqui. Isso já, né, há 6 anos atrás. E Já era veio com a muito. cabeça pra cá, né, Ju? Então, eu já sabia que eu não queria morar no Brasil. Se eu queria morar na Austrália, eu não sabia. Mas a primeira semana eu já soube, assim, foi muito rápido. Tipo, quando eu cheguei em Sydney, que eu fui né, nos principais pontos turísticos, que eu vi as pessoas caminhando na rua de noite, eu ia para o restaurante e voltava de bicicleta, entendeu? Então, tipo, era isso que eu queria, era isso que me faltava no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, depois de 6 meses, eu falei, eu acho que eu preciso voltar ao meu trabalho, à minha carreira. E era muito difícil, né? Porque há 6 anos atrás, hoje em dia a gente tem muita facilidade aqui. A Austrália está mais aberta, a gente tem mais opções agora, atualmente, de flexibilização de visto, de sponsor, de outros diferentes vistos que são feitos para que você possa trabalhar full time. Há 6 anos atrás a coisa era um pouquinho diferente, né? Então eu falei, eu vou tentar. Impossível pode ser que seja, mas eu vou tentar. E aí, de novo, o grupo do Brasileiros em Sydney na minha vida, eu achei uma pessoa que estava buscando alguém para trabalhar numa agência. Então, era para basicamente abrir uma agência de intercâmbio que tinha base em New Zealand, Nova Zelândia, aqui na Austrália. E aí foram, assim, uma enxurrada de pessoas, né? Foi uma entrevista bem difícil, um processo bem longo, e eu consegui. Então, eu cheguei aqui em julho, e em dezembro eu já estava trabalhando no escritório, abrindo o escritório, na verdade. Então, foi um processo muito rápido, de certa maneira, só que também, assim, que eu sempre falo, né? Foi rápido, mas foi com muito foco, porque eu fui conhecer a Ásia, que todo mundo é a primeira coisa que chega aqui que é ir para Bali. Eu conheci Bali faz um ano. Então, assim, eu sempre foquei muito em relação ao trabalho aqui, né? A me colocar no mercado de trabalho, porque eu achei que
Viajar e intercâmbio já tinha feito na Europa. O que eu queria aqui era realmente colocar, né, o meu conhecimento na parte laboral. Então, eu já foquei direto no trabalho e hoje em dia eu não me arrependo de verdade. Assim, eu acho que esse caminho ele pode ser mais difícil no início, mas depois ele entra, sabe? Ele facilita mais a longo prazo. Com certeza, vale a pena. Ô, Ju, a Tati perguntou, né, do tempo que você chegou na Austrália, nesses 4 meses que você trabalhou como ali no restaurante, o seu inglês evoluiu dessa forma que você pôde conseguir esse emprego na agência? Muito, muito, assim. Só que também depende, né? Porque acontece. A gente pode trabalhar no restaurante e ser simplesmente né, uma garçonete muda, é possível. Ou então realmente tentar falar o máximo possível. E era isso que eu fazia. Eu não tinha amigos muito. Os amigos que eu tinha eram os amigos da escola. Os amigos da escola falavam tão pouco inglês quanto eu. Então a comunicação ali era muito limitada. Sim. Então era um momento que realmente eu tinha para falar. Então eu falava muito, eu tentava me comunicar. E as pessoas aqui são abertas a isso. Eles querem saber de onde você e era um restaurante que tinha um público um pouco mais com idade, né? Então aí sim eu podia contar a minha vida inteira para eles e eles achavam o máximo. Então realmente assim, eu tirei 100% daquela oportunidade, que poderia ser só um trabalho de garçonete, para realmente focar no inglês, assim, falar pelos cotovelos. Engraçado que eu fiz o mesmo, sabe? Eu saí do meu trabalho de cleaner e busquei realmente um trabalho de garçonete, porque eu queria falar, eu queria ouvir o inglês. Então, qualquer oportunidade que eu tinha de conversar, se a pessoa me dava uma chance, nossa. Exato. Aí era um momento que eu tinha para praticar o meu inglês que eu estava aprendendo. Isso, e eu falava para eles, se eu falar alguma coisa errada, me corrige, né? Por favor, falem que eu tô falando errado. E esse negócio do cleaner é engraçado. Agora eu lembrei, eu fiz um cleaner aqui quando eu cheguei, de Airbnb, então não tinha ninguém aqui, né, no Airbnb. Eu morri, eu falei, se eu tiver que trabalhar assim, eu não consigo. Porque aí você não fala com ninguém, basicamente com ninguém. A gente precisa limpar a casa, que demoraria para limpar 6 meses. A gente tem que limpar em 2 horas. Sim. E aí eu falei, não, isso não é para mim. Dali, né, ali foram os meus primeiros dólares, mas falei, não, isso não é o que eu quero, assim, eu preciso falar, senão eu vou estagnar no inglês. E aí você conseguiu esse seu emprego de escritório, né? Eu não lembro se a gente falou no início da live no que você é formada, que você foi para a Europa e voltou para fazer a faculdade e terminar. Sou formada em administração. Ah, tá. Certo. E aí você começou a trabalhar no escritório. E como foi essa jornada? Porque foi uma jornada longa, né? Foi, e foi muito boa, assim, foi muito importante para minha autoconfiança aqui, eu acredito. Porque quando a gente vem para cá, isso eu lido diariamente com os meus clientes, a gente perde completamente a confiança que a gente tem na nossa qualificação, experiência profissional. No Brasil, a gente é muito seguro da nossa experiência profissional e da nossa qualificação, né? A gente enche a boca para falar da empresa que a gente trabalha, da universidade que a gente estudou. E aqui, se a gente puder, a gente tira tudo do nosso currículo e coloca um currículo de template do Google, né? E por quê? Porque a gente tem medo de ser julgado nos padrões daqui. Né? Então a gente tem medo de entrar nesse mercado e já ter essa como eu explico, de ter essa cobrança em outro nível, sabe? Então a gente já quer colocar no nível mais baixo para iniciar, o que não está errado de certa forma. Foi de certa forma o que eu fiz. No Brasil eu tinha um cargo um pouco mais de coordenadora e aqui eu comecei como, né, officer, né, que é como assistente no Brasil. Então, assim, o que eu acho que essa jornada do meu primeiro trabalho me ensinou foi confiar na minha capacidade. Entender que não é porque eu estou em outro país que eu mudei, que eu sou outro profissional. Eu sou a mesma profissional, porque a profissional que a gente constrói leva anos. Vai desde o nosso primeiro dia na universidade até hoje.
Então, acho que isso me ajudou muito. E também me fez ir para o meu próximo passo. Então, quando eu cheguei no meu próximo passo, foi quando eu abri a agência, eu tive contato com muitas pessoas de escolas, então eu vi o quanto ali poderia ser um outro caminho para mim, trabalhar na área de relacionamento com o cliente, então inverter os papéis, eu trabalhar com pessoas que trabalham em agência e dar um outro step na minha carreira. E foi isso que eu fiz. Então eu fiquei 1 ano, quase 2 anos na agência, e aí eu comecei a aplicar para vagas para trabalhar em escola. Então, basicamente, como eu era cliente, eu queria ser realmente a prestadora de serviço, né? E não foi fácil também, não foi um processo fácil, tá? Mas foi um processo que me ensinou, aí começou a me ensinar sobre recrutamento e carreira. Quando eu comecei a estudar para mim, né? Entender o que eu precisava fazer, alguém acabou de falar aí sobre networking. Isso aqui, não só na Austrália, em qualquer lugar, mas assim, é primordial. Por isso eu falo, nunca fechem uma porta. Nunca, né? Nunca saiam de um trabalho aqui, que seja o trabalho de waitress, que seja um cleaner que você fez. Não saia de maneira ruim, porque isso pode, de alguma maneira, trazer frutos para você no futuro. Né? Principalmente na comunidade brasileira, né? Que é muito unida, todo mundo, de certa maneira, se conhece aqui. Então, eu acho que isso é muito importante, assim. Esse primeiro emprego me deu a base e a segurança para eu continuar a minha carreira na Austrália. Ô, Ju, e qual você considera que foi o maior desafio de toda essa trajetória da vida na Austrália? Eu acho que eu sempre tentei ser uma pessoa resiliente, assim. Mas eu acho que aqui a gente aprende ainda mais, né? A gente ainda exercita mais o nosso poder de resiliência. Então, eu acho que o que eu mais aprendi, e principalmente hoje, né, trabalhando 100% com australianos. Então, eu sou a diferente no meu trabalho, né? Eu sou aqui, eles querem saber das histórias quando eu vou viajar, então eles acham o máximo porque eu viajo muito, porque australiano, assim, eles sim realmente viajam muito, mas eles não têm essa... A gente tá sempre planejando uma viagem, né, no Brasil. A gente tá... Qual vai ser a próxima? Qual vai ser a próxima? E eles são mais relaxados em relação a isso. Então, eles estão sempre me perguntando, e aí, para onde você vai? Quando que você vai para o Brasil? Eles já sabem do Brasil, coisas que eles não sabiam antes. Então, assim, eu acho que saber se adaptar à cultura, mas não perder a nossa identidade, de certa maneira, é o maior desafio que eu enxergo aqui. Eu vou ser sempre a diferente, né? As pessoas que vêm para cá vão ser sempre diferentes das que nasceram aqui. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim. No meu ponto de vista, é uma coisa positiva. E na deles, eu acredito que também, assim. Então, eu acho que saber se mesclar, entrar no mundo deles, como é o que eu tenho que fazer hoje em dia, eu tenho que entender as jokes australianas, as brincadeirinhas, que eu tenho que aprender, porque não foi uma coisa que eu nasci com isso. Mas também não perder as minhas, né? E ensinar eles também. Legal, legal, Ju. Hoje você trabalha pessoalmente, presencialmente em um escritório ou é tudo home office? Não, eu trabalho um dia de casa e os outros dias todos eu vou para o escritório. Quer falar um pouco mais do seu trabalho atualmente? O que você faz hoje? Sim, então hoje, depois de ter trabalhado, acho que ao todo, com a minha experiência no Brasil, eu trabalhei 7 anos com educação, né? E aqui na Austrália com estudante internacional. Eu entrei na área de recursos humanos de recrutamento. Isso foi uma coisa que eu sempre gostei, sempre estudei, sempre li sobre, e hoje em dia eu consigo, né, ter essa profissão. Então, eu trabalho numa agência, que é a maior agência do mundo, eles têm presença em quase todos os continentes, assim, é bem, bem grande. E eu trabalho recrutando pessoas das áreas de business support, que a gente chama, então é área de escritório, assim, né? Então, toda essa parte de operacional dos business eu recruto, tá? Então, isso me trouxe muita interação com pessoas, né? Porque, assim,
eu vim para a Austrália para emigrar depois de um tempo, então eu entendi que aqui era o meu lugar. E hoje em dia eu vejo que muitas pessoas me encontram, me buscam, me pedem a minha ajuda pelo meu trabalho, que é entrar no mercado de trabalho da Austrália, com o mesmo objetivo que eu tinha há anos atrás. Então eu acho que o meu trabalho, o que eu faço hoje, que é basicamente ajudar pessoas na agência que eu trabalho, é ajudar pessoas a acharem o seu trabalho. Então eu tenho os clientes que nesse momento é o governo, né? Então eu recruto pessoas para trabalharem no governo. E essas pessoas podem ser, muitas vezes, até brasileiros. Eu já ajudei brasileiros, colombianos, europeus, que têm visto que pode ser trabalhar e a entrar no governo. Então, imagina, né, muitas vezes, como eu me sinto de dar essa oportunidade para alguém, de trabalhar no governo australiano, que a gente jamais imaginaria que a gente poderia fazer isso. Com o meu trabalho. Então é uma coisa muito difícil, não vou mentir que é fácil, que é lindo, que, né? É um trabalho como qualquer outro, mas é um trabalho que hoje traz essa possibilidade de ajudar e dar de volta, de certa maneira, o que eu recebi quando eu cheguei aqui. Uhum. Certo. Como que você conseguiu esse emprego? Ah, é uma boa pergunta. Eu consegui por onde todo mundo deveria conseguir os seus trabalhos, pelo LinkedIn. Tá? É assim, quem sabe, eu ensino muitas pessoas a usarem essa plataforma, porque é transformador. E assim, se você sabe mexer, se você sabe como utilizar a plataforma para o seu favor, assim, salva o seu tempo de ficar aplicando para vagas de emprego. Porque você é basicamente a mesma coisa do Instagram, né? A gente tem a nossa conta, a gente pode colocar lá as coisas que a gente segue e o Instagram vai nos mandar opções parecidas pra gente. No LinkedIn é igual, só que é trabalho. Então, no meu caso, uma pessoa da agência me viu meu perfil, porque eu tinha estudado como fazer o meu perfil ser mais ranqueado, né? E me mandou uma mensagem. Eu lembro exatamente que eu tava vendo TV, eu tava vendo o jogo das eliminatórias da Copa do Brasil, porque eu gosto muito de futebol. E aí eu recebi uma mensagem no LinkedIn e falei, nossa, trabalha com recrutamento, tipo, por que ela achou que eu poderia trabalhar com isso? Você nem estava buscando. Eu não tava, eu tava, tipo, pensando em sair do meu trabalho, mas nunca pensei que pudesse ter a oportunidade de trabalhar com isso aqui. Isso é fato, assim, não é uma coisa que não, era o meu objetivo. Não, eu trabalhava com relacionamento com o cliente, mas não tinha o conhecimento básico de trabalhar com recrutamento. Definitivamente não. Uhum. Então foi. Nossa, sim. E Ju, nesse meio do caminho, eu acredito que você teve contato com muitos brasileiros, muitas brasileiras, né? Durante a sua jornada, e até hoje você disse, né, que às vezes aparecem aí aplicações e candidatos, né, brasileiros e de outras nacionalidades. O que você diria para essas pessoas, né, que estão chegando agora na Austrália, que estão planejando vir para a Austrália, né? Falar um pouco de erros, acertos, o que você vê que está funcionando, que está dando certo para as pessoas que estão chegando agora. Acho que preparação, né, Pri? Acho que o seu trabalho nesse sentido é uma coisa muito importante, porque se a gente pudesse ter tido uma pessoa que tivesse nos dado tanta informação, né, tanto conhecimento como o Oi Austrália você nos deu, seria outra história, né? Porque antigamente não era assim, a gente não tinha tanto acesso à informação como hoje. Então, eu acho que também informação por informação, se a gente não for nos planejar, não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu acho que planejamento e preparação, tá? Se você quer realmente vir para cá para trabalhar na sua área, já no Brasil você precisa começar a preparar o seu portfólio profissional, né? Então, o portfólio profissional é o seu currículo, a sua cover letter, o seu LinkedIn. Entender como funciona o mercado de recrutamento aqui, que é muito diferente do Brasil. Então, não achar que aqui é igual, que é simplesmente só traduzir o nosso currículo, porque não é. Entender as maneiras de ser, que a gente pode criar planos e táticas para entrar no mercado aqui. Então, assim,
Eu acho que informação a gente tem a rodo. A gente tem muito. Mas a gente precisa se preparar. Pegar e ter o apoio de profissionais qualificados, profissionais especializados, que estão ali, no seu caso, por exemplo, que viveu, né? Que viveu o intercâmbio, que vive o processo de morar na Austrália, o processo migratório, e planejar o nosso. Não pegar e espelhar o que foi, que nunca vai ser igual, mas planejar o nosso, se preparar para esse processo. Eu vejo muitas pessoas que estão aqui há 2, 3, 4 anos começando agora. Isso é uma coisa muito difícil aos olhos do recrutador. Quando eu pego um currículo que tem 3, 4 anos de gap, que é entre o que você saiu do Brasil e você trabalhou aqui com alguma outra coisa, e é difícil de explicar isso para o empregador. Por mais que você seja um imigrante, eles vão perguntar: e por que você não antes começou a sua recolocação profissional? Hoje, 2, 3, 4 anos fora do seu mercado, você precisa estudar tudo de novo, porque tem muita coisa nova, né? Então, eu acho que assim, não deixar o medo tomar conta nesse processo, porque é realmente muito desafiador, e se preparar. Certo. Gente, eu vi que vocês enviaram algumas perguntas aqui no chat. Ao lado do campo de comentários tem um ponto de interrogação, tá? Eu vou começar a ler as perguntas que estão ali, mas vocês podem enviar enquanto eu estiver aqui perguntando para a Ju, tá bom? Ao lado do comentário, ponto de interrogação. O Lucas, ele até é meu aluno da mentoria e ele falou assim: queria que a Ju falasse sobre a área de educação aí na Austrália, né? Experiência no Brasil conta, isso que é interessante a gente falar também, né? Experiência no Brasil conta, as validações daí são bem vistas pelos recrutadores? Sim, todas as experiências contam, tá? Então, eu ajudo, né? Eu tenho um projeto de ajudar realmente brasileiros que moram aqui, que estão buscando essa recolocação profissional. E o que eu mais vejo são pessoas que acabam escondendo a sua experiência, seu estudo, no seu currículo por medo de ser overqualified, que a gente chama. Que é ter mais qualificação e experiência do que, de fato, é requerido na vaga. Só que, assim, a gente precisa entender que o recrutador, quando ele olha o seu currículo, ele precisa entender que, primeiro, você não é daqui, tá? Então, a gente, de alguma maneira, precisa deixar claro que você não é australiano, ou seja, que você teve uma história de imigração do país. Quando a gente existem maneiras de deixar isso claro no currículo sem ter que colocar lá em cima, que muita gente faz, que não, eu não acho melhor, tá? Então, eu acho que partindo desse início, o recrutador ele vai levar em consideração que talvez você seja mais qualificado que necessário, mas que você seja dando só um step back, então um passinho para trás para dar 2 para frente. Então, isso não é mal visto aqui. Toda a experiência conta. O que muitas vezes eu faço com os meus clientes é mostrar para eles que tradução não funciona. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos falar de educação, tá? Ele, por exemplo, podia ser o diretor da escola, tá? Vamos fazer esse caso. Eu não posso vir aqui e colocar que ele era o diretor da escola. Por quê? Porque provavelmente o que você vai aplicar de vagas vai ser coisas, cargos mais inferiores. E aí você ir de diretor a assistente administrativo é um gap muito grande, certo? Então a gente precisa colocar, entender onde colocar o seu perfil nesse processo, para que esse gap muito grande também não seja, e é o que acontece às vezes comigo. Se eu pego um currículo de uma pessoa que era diretora e eu tô ligando para um cargo de assistente administrativo, eu não sei se eu vou ligar para ele se eu tiver outro currículo que seja mais alinhado. Então, é aí que entra o meu trabalho, né? De entender o caso, estudar e aí propor a melhor. Muitas vezes é isso que faz a diferença. Também vai fazer diferença no seu LinkedIn, por exemplo. Recrutadores vão buscar lá, não vão buscar por diretores.
Se eu olhar que você era diretor no Brasil, por que que eu vou entrar em contato com o diretor, né? Uhum. Então, assim, vale a experiência aqui, mas tem que ter auxílio e realmente suporte de alguém que entenda como fazer esse processo um pouquinho mais fácil, vamos dizer. Uhum. Entendi. Ju, tem outra pergunta aqui. A Pá Farias perguntou: e a mudança de área completamente? Como que é visto aos olhos dos recrutadores? É normal, tá? Aqui na Austrália, eu, por exemplo, mudei completamente de área, né? Eu trabalhava na área de relacionamento com o cliente. Hoje em dia eu ainda tenho relacionamento com o cliente, mas dessa área, da área de business e de vendas, né? Basicamente, eu passei para a área de recursos humanos. O que que eu tive que fazer? Eu tive que dar um step back. Então, eu era manager quando eu trabalhava antes na escola. De manager, eu passei para consultora. Então, eu tive que tomar essa iniciativa de, beleza, eu quero trabalhar sim nessa área, eu vejo nessa área potencial, mas eu preciso saber que eu preciso dar um passo para trás. Quando eu falo passo para trás, é passo para trás no cargo, muitas vezes no salário, né? Eu tenho muitas pessoas que me contatam falando, ai, eu trabalho já há 4 anos como labor, eu ganho muita grana, mas eu acho que eu preciso agora entrar de fato, na minha área. E, então, a gente precisa entender esse processo, que talvez vá ser um passinho para trás. Mas não é visto de maneira ruim se é bem explicado, tá? Precisa ser bem explicado. E aí a gente tem a cover letter que explica aqui na Austrália, ou mesmo no currículo, tá? Então não é acho que até mesmo o recrutador que está vendo o seu currículo talvez tenha mudado de área. Então é mais humano de fato do que, né? Você acha que a Austrália é mais humana? Até falando sobre isso, né? Porque no Brasil a gente vê, até eu tive caso de uma aluna que eu estava conversando com ela numa consultoria individual, e aí ela me falou, Pri, eu fui mandada embora do meu trabalho. Eu tive problema com endometriose por muito tempo, tive que fazer cirurgia, tive que tirar uma licença e eles me mandaram embora. E eu acho que a Austrália é muito mais humana em relação a isso. Ela se preocupa muito com as pessoas. Sim. Não, completamente, assim, não, eu não tenho nem comparação. Uma coisa que é muito normal aqui, quando a gente chega, quando a gente fica doente, a gente tende a trabalhar doente, né? E aqui na Austrália é proibido. Tipo, se você chega doente no escritório, eles vão achar que, inclusive, você tá falando respeito com seus colegas. Que Uhum. você tá também fazendo com que seus colegas fiquem doentes. Então, claro que tem exceção, tá, Pri? Também tem empresas aqui que também não são as melhores. Tem. Mas, de maneira geral, a Austrália tem leis que são muito mais pro lado do empregado nesse sentido. Eles têm um posicionamento muito mais preocupado, de fato, com, né, o bem-estar do que no Brasil. Isso, assim, e isso também reflete no processo seletivo. Então, uma entrevista aqui é muito mais informal do que é no Brasil. Eu lembro quando eu fiz entrevista, eu não fiz muitas entrevistas, mas eu fiz uma entrevista que tinham, sei lá, 5 pessoas na minha frente, já para me assustar, né? Já para me deixar nervosa. E as perguntas eram, tipo assim, super desafiadoras, assim, sabe? Eles não estavam tão interessados em saber sobre mim como profissional. Eles queriam me desafiar, me desafiar. Por Eu exemplo, falei, gente, quais por perguntas? exemplo, ai, se você tivesse, por exemplo, tá? Aqui na Austrália eles iriam perguntar para mim: me fale sobre uma vez que você teve um problema com um cliente, como você resolveu. Aqui na Austrália é assim que eles perguntam. No Brasil eles perguntariam e perguntaram: você está no ambiente de trabalho. Aí liga um cliente e fala: preciso disso resolvido em 30 minutos. E você tem outros 1000 clientes esperando por você. O que você faz? Ou seja, eles querem que você dê uma resposta que não existe, né? Que você não sabe quais são as prioridades de cada cliente. Então, assim, aqui na Austrália, as entrevistas são feitas para que a pessoa dê o seu melhor. A empresa quer que a pessoa seja boa, né? Quer que a pessoa se sinta tão relaxada que ela possa mostrar o seu potencial. No Brasil, às vezes, eu acho que é um pouquinho diferente. Assim, a gente
precisa trabalhar tanto com pressão que quanto mais você se mostrar preparado para pressão e não de fato para o cargo, melhor. Faz sentido. É. Tá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ju, já estamos se encaminhando para o final dessa live. Tem alguém que perguntou ali sobre se você fica doente e recebe? Sim, recebe. Aqui na Austrália a gente tem o sick leave, né? Que a gente chama. São dias por ano que você pode, e aí não é só para doença, não é só quando você está doente. Se, por exemplo, você precisa ir no médico, você vai avisar o seu empregador que você vai tirar um sick leave e nesses dias você vai no médico. Então, é irreal para quem está no Brasil, eu sei, mas é assim que funciona. E o empregador precisa respeitar, obviamente, esse dia. Sim. Isso vale para full-time e part-time. Se você é casual, você não tem direito a esse sick leave. Mas tem vantagens e desvantagens, né? De cada tipo de contrato. Casual e contrato, né? Então, por exemplo, nos meus casos, que são pessoas que trabalham por contrato, eles não ganham, tá? Só que eles ganham 20% a mais dos salários que eles ganhariam de fato para cobrir esses dias. Então, de certa maneira, eles ganham sim. Tá. Dentre tudo que a gente falou aqui, Ju, eu fiquei pensando, né? Qual seria o primeiro passo de quem tá lá no Brasil assistindo essa live pensando, meu Deus, tá, e agora? Currículo, LinkedIn, cover letter e a profissão e o que eu vou trabalhar e carreira, né? O que eu vou estudar. Então, qual você considera o primeiro passo para quem ainda está no Brasil se planejando para vir para a Austrália? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa é entender qual é o objetivo na Austrália, tá? Então, muitas pessoas me procuram do Brasil e eu sempre respondo a mesma coisa. Você já sabe o que você vai fazer na Austrália? Você sabe qual é o seu objetivo? Por exemplo, o meu objetivo quando eu vim para cá era saber se ia ser o país para mim. Eu ainda não estava 100% convencida. Então, eu não tinha por que já do Brasil começar a preparar a minha carreira, certo? Então, eu acho que depende do início aí. Bom, beleza, eu quero emigrar. Eu quero morar na Austrália, eu quero ser cidadão australiano. Aí é outra história. Aí você precisa, então, começar a planejar e criar o seu portfólio profissional. É muito difícil quem está no Brasil fazer isso sozinho. Já é difícil para quem está aqui fazer isso sozinho, né? Quem está lá mais. Então, buscar alguém que consiga ajudar nesse processo, a criar currículo, a entender como é o currículo, de início, o que é um currículo na Austrália, o que é uma cover letter, como aplicar para vagas quando chegar aqui. Então, eu acho que primeiro entender o processo, e eu sei que você também oferece muita informação nesse sentido, e depois buscar realmente alguém que entenda e faça esse portfólio, né? Muitas pessoas talvez falam, beleza, eu sei como fazer. Tentar fazer. Eu acho que vale tentar fazer e talvez tentar. Começa a aplicar vaga e ver, não tô tendo resultado. E aí, talvez buscar um profissional. Então, entender o que são as maneiras de começar a busca, né? E buscar por informação. Mas ter muito cuidado também com as informações que busca, porque tem muitas pessoas que hoje em dia se dizem muito especialistas em muitas coisas aqui e não é bem isso. Então, assim, busquem pessoas que realmente estão ali no dia a dia, que sabem, né, que vivam isso, assim. Então, acho que isso é muito importante, porque se a gente está com informação errada, isso pode nos custar anos de luta por essa cidadania, né? Sim. E precisa ter muita responsabilidade, né, Ju? Até assim, quando você entrou em contato comigo, a Ju é a mais nova parceira, tá? Da mentoria do Você na Austrália. Então, quando ela entrou em contato e falou, Pri, eu trabalho com recrutamento de seleção, né? Eu vejo que existem muitos talentos brasileiros sendo desperdiçados, porque realmente a gente tem medo, a gente cria limitações na nossa cabeça. Falei, Ju, meu Deus, venha, eu preciso de você, sabe? Porque eu falo muito da minha experiência, do que eu vivi, né? Eu trago muito do que eu e meu marido em hospitality vivemos.
Então, eu precisava de uma profissional, uma pessoa que está ali diariamente, né, conversando com recrutadores, com pessoas que estão aplicando para empregos. Então, assim, quando ela entrou em contato, eu falei, preciso, Ju, precisamos de você. Então, para a mentoria, tem acesso a uma aula ao vivo com a Ju, né, para tirar as dúvidas, para a gente falar aí sobre carreira. As minhas turmas são pequenas, então todo mundo consegue, sabe, se conversar, abrir a câmera, falar por áudio. Então, é algo assim bem imersivo e para preparar, né? Antes mesmo da Ju entrar no projeto, eu já falava para os meus alunos, gente, vai aplicando para vocês sentirem o mercado, sentirem o que o recrutador vai falar, né? Adaptar. A gente não pode ter medo, né? É uma mudança de vida e quanto mais a gente puder se preparar, né, e amenizar os desafios, porque desafios sempre vão ter, independente do visto, da fase da vida, ela nunca vai estar 100% resolvida. Nunca. Né? Nunca. Então, a gente não pode ter medo, a gente tem que correr atrás do que a gente quer, né? Então, eu vejo vocês criando, às vezes, limitações que ficam na nossa cabeça. A gente mesmo cria limitação e acha que, porque eu não tenho inglês, porque eu não tenho experiência, porque eu estou concorrendo com o australiano. E, na verdade, só precisa de uma estratégia, precisa de informação, acompanhamento de um profissional. Concorda, Ju? 100%. Assim, eu acho que poucas pessoas que eu conheço aqui que já, né, que já trabalharam, que eu já ajudei. E quando eu falo sobre clientes, né, eu não uso a palavra mentorado, porque eles realmente, eu trato os meus clientes como clientes. Eles compram uma assessoria comigo e eu não faço a mentoria, e sim eu faço o plano. Então, eu não ensino como fazer um currículo. Eu jamais vou ensinar alguém a fazer um currículo. Isso é uma coisa que eu não sei, eu acho que é um pouco. É a mesma coisa, por exemplo, um agente de imigração ensinar como aplicar o seu próprio visto. Você me entende? É tipo assim, é difícil, gente, é muito difícil. Não é uma coisa que se explica assim e se ensina assim tão fácil, né? Então, o que eu sempre falo para as pessoas que entram em contato comigo é: tenta fazer seu currículo, faz, escreve, talvez fique bom. Talvez fique bom, talvez você consiga fazer. Mas se você não conseguir, não perca mais tempo tentando fazer, buscando cópias na internet ou lugares que entregam templates. Porque não é assim que funciona na Austrália. No Brasil até pode ser, mas na Austrália não é. Ainda mais quando a gente tem um mercado que a gente precisa se explicar, né? A gente entra no mercado tentando se explicar de onde a gente é, o porquê que a gente está vindo para cá. Então, assim, eu também preparo muitas pessoas para entrevista, Pri, e eu vejo muito o medo, né, tomando conta. Então, é o que você fala. A gente até pode ter medo, mas tem que ir com medo, né? Não dá para paralisar. O medo não pode paralisar. E assim, já ajudei pessoas, já ajudei engenheiros, médicos nesse processo. Nada é mais difícil do que desse lado, porque é muito teórico, muita qualificação. Então, quem já vem numa área um pouquinho mais fácil de entrar, que, por exemplo, é da área de... Por exemplo, tem muita gente de turismo que me procura aqui. Eu falo, tem trabalho voando para a gente da área de turismo. Tem trabalho para qualquer pessoa que é bem preparada aqui. Aí, meu visto, Ju, que é a pergunta que sempre vem. Eu tenho certeza que deve ter várias caixinhas falando de visto. Visto é uma questão de planejamento. Quando eu comecei o meu trabalho lá na escola, lá na agência, eu era estudante também. Eu também era estudante, mas eu tinha um visto aplicado, eu estava esperando esse visto e eu usava esse visto como falando, olha, vai valer a pena, porque daqui a pouco sai meu visto. E saiu, e eu fiquei 3 anos na escola. Então, assim, tenham a assessoria de alguém que consiga mostrar para vocês. E isso parece assim, não, mas não, é que é tudo muito mais fácil quando a gente tem alguém que fale, olha, vai por esse caminho aqui. Vai ser difícil, mas por esse caminho vai ser um pouquinho menos. Né? Então, o visto vai ser difícil? Vai. Eles vão falar muito não? Vão. Mas alguém vai falar sim, é só a gente não desistir. Ponto. Sim. É assim. Ai, muito bom.
muito bom. Ju, uma última pergunta, tá? Pra gente finalizar. Uhum. Nossa, eu não sei como é o nome da pessoa, mas é Ellie K. Walker. Eu acho que algumas empresas, após a entrevista, demoram para responder. Já vi algumas pessoas falando sobre isso também, né? Do tempo, né? Desde a primeira entrevista até realmente selecionar o candidato. Eu sei, e é bem frustrante. Aqui na Austrália, eles são bem ruins nisso, pra ser bem sincero, assim. Eu já fiz entrevista que até hoje eu nunca ouvi resultado. E eu depois soube que eles não recrutaram ninguém. Ou seja, pior ainda, Hum. né? Então, assim, a ética... Porque o que acontece? É um trabalho muito busy, é muito, muito busy. Assim, a gente tem que recrutar muitas pessoas, entrevistar muitas pessoas. Então, talvez eles não consigam dar resposta para todas as pessoas que eles, de fato, contatam. Né? Então, a primeira entrevista aqui sempre é feita por telefone. Então, você tem que dar o retorno até pela pessoa que você entrevistou por telefone, né? É a ética da sua área. Mas não é todas as pessoas que fazem isso. Então, eu sempre indico os meus alunos a fazer follow-up, né? Fazer o máximo de follow-ups possíveis, até que você vê, tá, então não adianta mais. E o que eu já fiz para um aluno que era da escola, inclusive, não era faz anos isso. Ele era ótimo, ele aplicou para uma vaga, ele fez a entrevista e não responderam ele. Ele falou, nossa, Ju, eu tô muito triste, tipo, eu não sei se eu fui bem, se eu fui mal. Eu falei, escreve um e-mail falando sobre isso. Fala quando você tá se sentindo. E aí responderam para ele, tipo, pedindo desculpa, falando que eles realmente não conseguiam selecionar ele naquele momento por causa do visto. Mas, tipo, mudou para ele a sensação. Do tipo, eu não sei se eu sou bom para entender que ele era bom, mas não tinha visto naquele momento. Aham. Então, assim, quando é muito importante para você a validação, a entender o porquê que você não foi bem nessa entrevista, entre em contato, liga, fala, olha, eu quero saber, tipo, eu tirei que você tira tempo do seu momento de vida para ir lá e fazer entrevista com uma empresa. O mínimo que eles podem fazer é responder, né? Hum. Então, é uma falha no mercado aqui, mas eu entraria em contato. Uhum. Porque às vezes você cria aquela esperança, né? Você acha que arrasou, né? Nossa, fui bem. E aí nunca recebe retorno. E às vezes pode ser um detalhezinho que não tem a ver com você. Exato. E isso mexe completamente na sua Né? segurança. Tipo, ai, não. O que eu vejo de gente que fala assim, eu faço a preparação da entrevista, aí não rola a entrevista. Mas é um processo, tipo, eu sempre falo, gente, se vocês não desistirem, vai acontecer, vai dar certo. E aí, eles, na primeira, eles falam, ai, não, deu, isso não é pra mim, eu não consigo, bem que o meu flatmate me falou que não ia dar certo, Uhum. sabe? E eu falo, não, para, vai dar. Acho que sexta-feira eu recebi a resposta de uma menina, um feedback de uma menina que foi minha cliente há 3 meses atrás. E agora que ela conseguiu o emprego. Então, assim, demora. Resiliência. Resiliência. Resiliência, exato. E, né, fazer o management das expectativas muito bem, porque... Haja mental health, né? Não, Temos que isso não é, isso não é só para quem está buscando emprego. Eu acho que para quem mora na Austrália, isso é total, né? uhum, Total, assim. lidar com as expectativas, né? Com as emoções. Então, a gente se prepara tanto, né, tecnicamente, mas a nossa cabeça também precisa estar preparada para essa montanha-russa de emoções, né? O, o Morar e se, fora, né? né? O se der certo e o se não der certo. É. Uhum. É isso então, Ju, já estamos há 1 hora aqui conversando. Eu vi que teve uma seguidora que elogiou a live aqui. A Giselma Legal. falou que live. Obrigada, Pri, Ju, muita informação importante. Ah, que Obrigada a bom. vocês. Obrigada por estarem online. Quem perdeu o início dessa live, ela vai ficar gravada aqui no Instagram. E também eu vou passar para o YouTube, para quem prefere, né, assistir no YouTube. Eu quero agradecer a Ju por essa disponibilidade, né, por arranjar um tempinho na agenda para essa live. Imagina, Pri, meu, né, muito, muito bom, assim, dividir realmente o tempo com pessoas que trabalham como você, nesse projeto tão legal que você tem. Eu acho que é muito bom ver
pessoas tão qualificadas, né, determinadas. E eu acompanho você desde, acho que desde que eu cheguei aqui, então eu vi todo esse processo. Aham. Eu vi todo esse processo acontecendo, assim, e acho que precisamos de mais frios na Austrália. Precisamos de mais pessoas. Eu digo que é meio que uma missão, sabe, para mim, É. porque eu passei por tantas coisas nesses 8 anos e eu não quero que as pessoas passem pelo mesmo. Eu quero que elas encurtem esse caminho desde quando elas chegam na Austrália até a estabilidade na Austrália, porque eu sei como é chegar nesse momento que eu tô vivendo agora, estável, Uhum. sabe? Então, É, eu desejo isso é muito bom. todos Isso é que muito bom. venham para a Austrália, que estão planejando, que têm esse sonho, que realmente realizem, mas com planejamento, com informação, que conquistem a estabilidade mais rápido do que eu, que não demorem 7 anos para chegar onde eu cheguei. Mas talvez você tenha demorado todo esse tempo para poder ter aprendido e disseminar a informação, né? Eu acredito que nada é por acaso. Então, é que nem eu não parei nesse mercado de recrutamento e de seleção por nada, assim. Acho que a gente tem uma missão um pouco parecida, que é realmente ajudar as pessoas, oferecer às pessoas um atalho nesse processo, né? E eu acho que o nosso trabalho meio que se complementa nesse sentido. Com certeza, com certeza. Ai, obrigada, Ju. Imagina! Obrigada a todo mundo que esteve online. Tenha uma boa noite para quem está no Brasil. Vi que tem gente no Japão, na Irlanda também. Não sei que horas são, mas bom dia para quem está na Austrália. E é isso então, Ju. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.